Deus seja louvado. Agradeço a Deus pela infinita bondade e misericórdia que o Senhor tem tido com a minha alma até esse presente momento. Levanto diante de Deus, segundo a querida Irmandade, para falar, Irmandade, que eu não vim congregar porque eu não estava bem. Eu peguei uma gripe, essa idade que eu estou, a primeira vez que eu peguei uma gripe tão forte, querida Irmandade, que eu fiquei ruim mesmo, ajudou a gripe, o sinusite e tudo junto. E eu não queria ir no médico, estava tomando remédio caseiro, eu mesmo fazendo, mas não teve jeito, tive que correr a medicina. E ele passou uns remédios para mim e falou para mim evitar a friagem. Aí, querida Irmandade, infelizmente não deu para mim vir congregar. Eu também levanto diante de Deus para agradecer a Deus, querida Irmandade. Desde o ano 2010, eu passava no cardiologista e ele sempre falava para mim que eu tinha um furinho na veia. E eu não entendia. Aí um dia eu fui fazer um exame, o médico questionou comigo, como furinho na veia? A veia não se fura. Eu falei, então você pergunta para o médico, que eu estou passando para você, o que o médico passou para mim. Aí ele fez aqueles exames, e chegou um tempo, querida Irmandade, que ele mandou voltar com um ano, e foi para mim voltar, e eu não consegui voltar, porque aí eu fui marcar, ele falou que eu não conseguia passar mais lá. Aí me mandaram eu para a Vila Mercedes, mas eu agradeço a Deus que aquilo me incomodava, e eu falava, Senhor, mas o que eu tenho no meu coração? Se eu for passar nesse médico, Senhor, ele pediu uns exames, não der nada no meu coração, não tenho vergonha de levantar e glorificar o teu santo nome. Agradeço a Deus, querido Irmandade, que fiz bastantes exames com o primeiro médico, e esse médico passou um exame mais detalhado. Ele falou assim, vamos ver o que você tem no seu coração. E ele falou para mim, levando os resultados, ele falou assim para mim, olha, a senhora está de parabéns, a senhora não tem isso, e a veinha que tinha no seu coração se fechou. Eu agradeço a Deus, porque eu nunca vi na idade que eu estou se fechar. Não sei, eu também não sou médica, né, querida Irmandade? Eu sei que quando é criança, tem criança que se fecha. Agora, depois de adulta, eu não sei. Mas eu sei que foi Deus, que Deus me deu essa vitória na minha mão. Eu agradeço a Deus também. Senhor, cobre debaixo do teu sangue, Jesus. Eu agradeço a Deus também, que a minha irmã também tinha o desejo do esposo dela ser chamada nessa graça. Eu acompanhei muita prova, muita luta, e ela guardava um terno, e ela dizia assim para mim, esse terno ele ainda vai usar quando ele se batizar. Eu agradeço a Deus, que Deus cumpriu o desejo do coração dela. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados e pela vida eterna que Ele me oferece se eu for firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus que na terça-feira passada eu vi uma propaganda de um oculista e o meu óculos quebrou e eu já estou um tempo sem usar óculos. Daí eu me atraí por essa propaganda e fui fazer o exame, né? Só que o oculista ele tem convênio com a loja. E daí eu fiz o exame gratuito, porém, lógico, né? Eu sabia que o óculos eu teria que pagar. Porém, eu pensei assim, eu vou fazer o exame e depois eu faço o óculos, porque eu não fui preparada financeiramente para comprar o óculos. Daí eles fizeram a propaganda, me coagiram de uma tal maneira que eu fiquei meio envergonhada. Aí eu falei, olha, eu vim fazer o exame, mas eu vou fazer o óculos um outro dia. Aí eu falei, não, eu vou usar da minha fé. Aí eu, pedi licença para a vendedora, escolhi o modelo do óculos. Enquanto isso, eu fui falando com o Senhor. Falei, Senhor, tu sabes que eu não tenho condições, porém eu necessito desse óculos. E eu vou usar da minha fé e eu vou mandar fazer esse óculos. Eu agradeço a Deus porque eu estava com meu cartão de crédito, acabei dando entrada com o limite do meu cartão, mas ainda assim, ficou uma parte para eu pagar quando eu pegar o óculos. E eu agradeço muito a Deus, porque o óculos, na terça-feira eu mandei fazer, na sexta-feira a pessoa falou que o óculos já estava pronto, eu expliquei a situação para ela, falei, olha, eu só vou poder pegar o óculos no final do mês que vem.
Mas eu agradeço a Deus porque o Senhor preparou já a quantia do óculos para eu pagar, a quantia total. E eu agradeço a Deus porque Ele ouviu a minha oração, né? O meu clamor, e me preparou também esse valor para eu pagar o meu óculos. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Também sou grato a Deus pelo perdão dos meus pecados, a esperança de vida eterna, se Ele for firme e fiel até o fim, pela esposa que o Senhor me preparou, pelo lar de paz, pela filhinha que é a alegria do nosso lar. Eu dou graças a Deus que eu não sou de fazer muitos votos, mas hoje eu tenho 2 para pagar. Minha cunhada, ela ficou muito mal devido à dengue. Ela é bastante jovem, tem uma saúde muito boa, mas ela rapidamente, o quadro dela evoluiu, ela teve que ir para a UTI e as plaquetas foram caindo muito rápido mesmo. Isso nos assustou e clamamos a Deus que se não se tornasse a dengue hemorrágica, ela saísse bem do hospital, eu não me envergonharia e agradeceria ao Senhor, e ela está bem em casa já. Agradeço a Deus também, porque na semana passada, de segunda a sábado, o Senhor permite da gente fazer um trabalho. E nesse trabalho, pela natureza do trabalho, eu acabo, durante só essa semana, saindo um pouco mais cedo que o normal e chegando um pouco mais tarde em casa. Então seria uma semana que eu me ausentaria um pouco da minha casa. E na semana que antecedeu esse trabalho, quando começou a semana, minha filha ficou bastante doente, de uma virose. Ela melhorou em poucos dias, mas a minha esposa também acabou pegando em seguida a mesma virose e foi ficando mal. Eu comecei a ficar preocupado que talvez eu teria que ficar um pouco em casa para cuidar da minha casa. E a minha esposa melhorou em poucos dias também, mas chegando perto do fim de semana, que antecedia os trabalhos, a minha esposa pegou uma gripe muito forte e ela foi ficando muito mal. A gente ficou em casa cuidando dela até o final de semana. E quando foi do sábado para o domingo, um dia antes de eu começar esses trabalhos, eu não pego gripe, irmandade, é muito difícil, muito raro eu pegar gripe. Eu acordei pela madrugada do sábado para o domingo, já com sinais de gripe, no meu sistema respiratório, na minha garganta, bastante ruim. E aí eu não poderia exercer aquele trabalho porque eu colocaria outras pessoas em risco, porque eu tenho contato com muitas pessoas. Agradeço a Deus que naquela madrugada eu ajoelhei e fiz um voto ao Senhor. Se eu acordasse bem no dia seguinte, sem nenhum sintoma de gripe, eu não me envergonharia e agradeceria ao Senhor. Agradeço a Deus que amanheci no domingo sem nada. A minha esposa também acordou melhor e a gente pôde, durante essa semana, exercer o trabalho que o Senhor nos confiou. Agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. O nome de Deus seja louvado. Agradeço a Deus nessa noite, perdão meus pecados, a coroa de vida eterna que Ele me oferece no céu. Sou uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pelo esposo, pelo filho, pelo lar de paz. Quero agradecer a Deus nessa noite por uma obra que Deus fez na minha vida. Quando meu filho era pequeno, eu fui levar ele no posto para tomar vacina. E quando eu cheguei lá, estava tendo uma pandemia de catapora, né? E eu fiquei com ele no braço como que se eu pudesse, eu colocaria ele numa caixinha para que ele não ficasse contaminado com aquele vírus. Tomou a vacina, vinha-me embora para casa, e aí passou-se o dia. Quando foi no outro dia de manhã, quem amanheceu com catapora fui eu. E a catapora deu muito forte em mim, e aí eu fui no médico, ele passou medicamento, mas nada resolvia. Ela desceu para a garganta, e eu fiquei numa situação muito difícil. Eu era nova convertida e eu orava a Deus dessa forma. Eu falava assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu tenho um filho pequeno para criar, ele depende de mim. Não me leva embora agora. Eu fazia essa oração constantemente e cada dia eu ficava pior. Chegou um dia que eu já não estava mais conseguindo engolir nem a minha saliva. E naquele dia de manhã eu saí para o hospital, muito mal. Cheguei lá, a recepção estava lotada de gente, muita gente para ser atendida, e eu muito mal. Eu fui no banheiro e eu fiz uma oração. Eu falei assim: Senhor, até hoje eu tenho orado dessa forma, te pedindo para tu não me levar embora, porque eu tenho um filho pequeno para criar. Mas hoje eu te faço uma oração diferente. Faça segundo a tua vontade sobre a minha vida, Senhor.
E ali eu levantei daquela oração no banheiro e me sentei naquela recepção. Certo é que Deus ouviu a minha oração, eu só passei no médico porque eu já estava lá, Deus me libertou na hora e foi uma maravilha. E rapidamente, dentro do mesmo dia, eu já podia me alimentar normal e eu estou aqui glorificando o nome do Senhor, porque Deus, Ele ensina nós que o que tem que ser feito é segundo a vontade dEle na nossa vida. Quero agradecer a Deus nessa noite também, porque como eu já testemunhei aqui, meu filho, quando ele era pequeno, ele não gostava de ir nos cultos de jovem, eu tinha um desejo no meu coração de levar ele, mas ele não gostava de ir, não gostava de recitar. Mas ali o tempo passou e eu entreguei na mão de Deus, né? E ele cresceu e Deus preparou da gente vir fazer a nossa comunhão aqui. Deus preparou tudo, mas Deus, Ele é tão maravilhoso na nossa vida, que pela misericórdia de Deus, Deus levantou ele como auxiliar de jovem, e assim Deus dá a oportunidade da gente estar congregado com ele aqui também. Então quero agradecer a Deus, porque Deus, Ele cumpriu o desejo do meu coração e ouviu as minhas orações. Agradeço a Deus nessa noite por tudo. Deus seja louvado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus também pelos perdão dos meus pecados, pela vida eterna com glória no céu que o Senhor me oferece. Se eu for fiel a guardar a sua palavra até o fim, agradeço a Deus por muitas bênçãos, muitas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, pela minha família que tem nos guardado a sua palavra até esse presente momento. Também, Irmandade, eu quero levar saudações dessa querida Irmandade, eu quero saudar aquela Irmandade ali na minha comunhão, em Buritama, com a santa paz de Deus. Amém. Rogo de todos vós, oração a meu favor, a favor da minha família, para que melhor nós possamos fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Quando Deus me der de orar, eu orarei por todos vós. Agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que Ele me oferece. Se eu for um filho firme, fiel até o fim. Quero agradecer hoje, irmãos, que na quinta-feira eu fui trabalhar. Foi só meio período, que a gente tinha que temperar um filé para nós ter já para segunda-feira já uns carrinhos preparados para começar o trabalho da semana. E na quinta-feira eu conversando com um colega meu e a gente descascando, que a gente usa muito faca lá para abrir os pacotes de filé, e nisso tem uma cuba grande que a gente joga 500 e poucos quilos de filé lá dentro, congelado, e a gente vai separando, né? E eu coloquei a faca do lado assim, só que eu não vi que eu coloquei com o fio pro meu lado. E a gente usa luva, tudo, mas o fio da faca é faca, né? E eu conversando com o meu colega do meu lado e eu quebrando as coisas assim, e só senti o fio da faca passar nos meus dedos, irmão. Eu cheguei a dar um grito na hora, e o meu colega falou: mas tu se cortou? O que foi que aconteceu? Eu falei: eu acho que sim, porque eu senti o fio da faca. Quando fui ver, eu olhei assim para ele: meu irmão, mas nem sequer a luva cortou, aqui é Deus mesmo que me protegeu, glória a Deus. Eu só senti o fio, mas a faca nem a luva cortou, e por isso estou aqui para agradecer a Deus por mais esse livramento. Deus seja louvado. Glória a Deus, louvado seja Deus. Como estava falando aqui, irmãos, nessa reunião que nós tivemos hoje, me trouxe aqui a lembrança de quando nós trabalhávamos ali nas reuniões, na hospedagem. O Senhor fez muitas obras, irmãos, mas Deus trouxe aqui de contar umas 3, 4 obras que eu presenciei ali, irmãos. E os irmãos, já contei aqui algumas delas, mas tinha um irmão que ele chegou, irmão, para ser hospedado, e eu estava trabalhando no setor de cadastro, e eu fazia a inclusão dos irmãos no sistema, que tinha um sistema que funciona até hoje. Eles estão nas hospedarias e estão interligados com a congregação do Brás, né, irmãos, com a administração do Brás. Então, quando a gente faz a inclusão do servo de Deus que está se hospedando,
os irmãos da administração do Brás já têm conhecimento que o irmão deu entrada e ele está na hospedaria tal, horário tal, e o nome dele, né, irmãos, que já está no cadastro. E chegou um irmão, irmãos, e eu falei para os meninos, né, pega a mala dele, ajuda a subir as escadas. E o irmão falou assim, não, irmão, eu só tenho a minha mala, isso aqui, uma sacolinha. Ele mostrou uma sacolinha assim. E eu olhei dentro da sacolinha, irmãos, tinha um terno todo dobrado, mais uma camisa e mais umas coisinhas ali dentro. Aí eu peguei o cartãozinho dele, fiz a inclusão no sistema e falei para os meninos, né, arruma uma cama para ele e dá para ele o kit, né, irmãos, o kit higiene que Deus prepara e uma toalha. Eu falei para ele, irmão, se o irmão quiser ir tomando um banho, daqui a pouco vai sair o cafezinho. Aí o irmão sobe e toma um café. E ele foi, irmãos, ali aquilo me cortou o coração, irmãos. Ele numa simplicidade veio com a camisinha, toda aquela camisa bem desbotada e um estojinho com a Bíblia Inário debaixo do braço. É o que ele veio, irmãos. É a primeira vez que ele hospedou ali. Mas o certo é, irmãos, que terminou a reunião, aquele irmão chegou com uma sacolinha, mas ele saiu com uma mala, irmãos. Deus preparou terno, camisa, gravata, irmãos. Ele saiu de lá chorando, irmão. Ele falou, irmãos, nós fomos tratados aqui como um rei. As irmãs fazem uma comida tão gostosa, irmão. Os irmãos levam suco, guaraná para nós na mesa, irmãos. Ele viu, irmãos, e provou do amor de Deus, né, que estava no coração. E nós vimos essas coisas, irmãos, e ele saiu maravilhado, né, irmãos? E tinha um outro irmão lá, que tinha uma irmã que ela sempre trabalha conosco lá. Ela é muito espiritual, essa irmã. E ela fala assim, irmão Carlos, fica na comunhão aí. O que Deus faz você sentir, o irmão me fala. Irmãos, e teve um irmão que ele... a gente já conhecia ele, é um ancião do estado aí, de São Paulo. Ele sempre hospedou lá. E aquele irmão, quando ele falava, irmão, as palavras como ele colocava, ele parece que ele estava na comunhão 24 horas, irmão, com Deus. A gente sentia a presença de Deus. Deus visitava, a gente chorava, irmãos, do jeito que ele falava na comunhão. E era uma coisa assim diferente, irmãos. E o Senhor fez sentir, irmãos, que ele tinha uma missão, né? E uma missão que ele tinha que levar um instrumento, mas só que eu não sabia qual era o instrumento. Aí eu chamei a irmã e falei, irmã, esse irmão, ele veio com uma missão de levar um instrumento, mas eu não sei qual que é o instrumento. E ele também não falou nada, ele não revelou nada. E a irmã disse assim, irmão Carlos, vamos orar a Deus aqui, vamos ver o que Deus prepara. Daqui a pouco eu falei assim, irmão Carlos, vamos fazer essa parte, vamos atender essa parte. Eu falei, essa irmã sente, né? Irmãos, e quando foi feita aquela parte para ele, nós chamamos ele de um lado assim, numa sala, e irmãos, aquele irmão começou a chorar, irmãos. Eu falei, irmão, por que o irmão está chorando? Eu falei assim, ô irmão, eu saí da minha cidade, do meu estado, com uma missão. Eu atendo um povoado, e nesse povoado tem uma família que é muito pobre, muito pobre. O irmão é muito enfermo, não pode trabalhar. E a obra da piedade sustenta eles, ajuda eles. E o filho dele está aprendendo a música. E ele me pediu, irmão, se Deus preparar, me traz um violino. E, irmão, aleluia, quando ele pegou aquela parte na mão, assim, ele chorava, ele falou assim, irmão, amanhã quando terminar o culto, a reunião no Brás, eu vou passar na loja e vou comprar o violino. Glória a Deus. Quando foi no outro dia, irmão, ele estava subindo as escadas, no término do dia, terminou a reunião, ele passou na loja e comprou o violino. Quando ele estava subindo as escadas, ele abraçou o estúdio e falou assim, irmão Carlos, missão quase cumprida, vou levar o violino para o moço. Então essas obras a gente via lá, irmãos, a alegria que estava no coração deles, né, irmãos? E tem a outro irmãozinho lá que a irmã disse assim, irmão, Deus preparou uma caixa de gravata, bastante gravata. E ela disse, irmão Carlos, fica na comunhão, que Deus fizer sentir no coração, o irmão vai fazendo aí. E tinha uns irmãos, que eles penduravam o paletó assim na beliche,
o paletó, e tinha alguns que eles colocavam a gravata por cima do paletó, então a gente passava no corredor, dava para ver, né? Tinha alguns irmãos que eles colocavam a gravata pendurada por baixo e colocavam o paletó em cima, então não dava para ver direito. Mas o que a gente via, a gravatinha já bem surradinha, né, irmão? Bem usadinha. Aí eu sentei assim na ponta da cama, né? Comecei a conversar com ele, com a caixa. Falei para ele: irmão, escolhe uma gravata. Ô irmão, são bonitas, né? Elas são bonitas, né? Aí ele escolheu uma gravata, irmão. Aí ele deu uma olhadinha assim para um lado, para o outro, como quem quer dizer, ninguém está olhando. Ô irmão, posso pegar mais uma? Aí eu falei: pode, irmão, pega. Ele escolheu, irmão, naquela felicidade. Sabe, irmão, é que lá onde eu atendo, eu só atendo com essa gravata. Se eu tiver duas, um culto eu vou com uma gravata, outro culto eu vou com outra, né? Falei: tá certo, né? Aí ele abaixou a cabeça, irmão, e ficou quieto. Eu falei: o que foi, irmão? Irmão, quer pegar mais uma? Ele falou assim: eu posso levar uma para o cooperador de jovem? Eu falei: pode, irmãos, glória. Mas, irmão, numa simplicidade tão grande, que Deus visitou o nosso coração ali, aleluia, de ver, irmãos, a humildade deles, né? Não tem grandeza no coração, tem prazer, né, de servir ao Senhor, né, irmãos? Mas é assim que o Senhor fazia, irmãos. E tinha lá 4 anciães, irmãos, e 3 deles estavam com um terno bastante surradinho, bem judiadinho, irmãos. E o 4, irmãos, ele estava com o terninho até bem alinhadinho, a gravatinha, tudo bonitinho, né? Mas aí, irmãos, veio no meu coração um sentimento: Senhor, se tu preparar para os 3 e não preparar para ele vai ficar chateado, né? Vai ficar triste. Eu chamei a irmã, falei: irmã, é assim, né, que está acontecendo. Ela falou assim: irmão Carlos, chama os 3 e serve a Deus. Eu falei: tá bom. Eu chamei os 3 irmãos, levamos ele numa sala, irmãos. Falei para os irmãos: escolhe o número do terno. Eles começaram a chorar, irmão. Glória ao Senhor. Eles foram escolhendo o terno, o número. Deus preparou o terno, camisa, gravata. Mas eles saíram, irmão, da sala, e eu fui orar, irmãos. Eu fui no banheiro. Falei: Senhor, eles vão conversar entre eles lá. E o outro irmão, ele não vai levar um terno, Senhor. Sabe que ele não vai ficar triste? E o Senhor disse assim: só faz isso, leve ele lá e fala para ele escolher o número. Eu não sabia se era para ele, se não era. Aí eu saí do banheiro, irmãos, chamei o irmão separado no cantinho, falei: irmão, entra aqui, escolhe o terno, escolhe o número. Ele começou a chorar. Por que o irmão está chorando? Irmão, por irmão saber que Deus está na tua vida, na minha vida, na nossa vida, o terno não é para mim, irmãos. Ele falou assim: eu saí da minha cidade e uma irmã pediu um terno para o esposo dela, porque ele é aposentado e ganha salário mínimo. Mal dá para eles comer, irmão. Como é que ele vai comprar um terno? E a irmã escreveu num papelzinho o número do terno. Ele abriu a carteira, irmão, e tirou de dentro da carteira um papelzinho dobradinho assim, com o número do terno que a esposa do irmão tinha pedido. Falei assim: irmão, esse terno não é para mim, mas eu vou levar porque Deus preparou. Então, irmão, essas coisas que eu senti de contar aqui, irmãos, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, né, irmão? Pode ser que tenha alguém aqui que você está com alguma necessidade, com alguma dificuldade. Vai aos pés do Senhor, busca Ele, irmãos, que Ele vai criar os caminhos. Não peça nada, mas peça para Ele, né, irmão? Pode pedir tudo para Ele, né? Porque Ele estará com seus ouvidos atentos para nos ouvir, né, irmãos? E nos atender e nos socorrer naquilo que nós temos de grande necessidade, né? Então, foi essas obras que o Senhor trouxe. Deus fez muitas obras, irmão. Obra de multiplicação. Quando achávamos que não ia dar um alimento, Deus multiplicava, irmão. Deus fez muitas obras. Mas são essas que Deus traz aqui de vos contar, irmão. Que marcou, quando chega essa época das reuniões, a gente se lembra, né? Mas vamos ler aqui, irmãos, a lista.